Muito da arte de velejar é olhar para o tempo, enquanto meteorologia. Mas muito da vida deveria ser olhar para o tempo também. Mas aí do sentido de olhar do fluxo do tempo, da passagem dele. É algo que geralmente damos pouca importância. É verdade que a velocidade real dele tem mais a ver com a gravidade ou com a nossa própria velocidade, segundo Einstein. Mas a forma como percebemos ele depende um pouco de nós e do que acontece ao nosso redor. Tenho certeza de que um isótopo radioativo não dá a mínima para a forma que percebemos o mundo. Mas para a nossa existência, da nossa mente, da nossa vida, a forma que percebemos o mundo é quase tudo que importa. Afinal, uma pessoa pode quase atingir o nirvana de tanta felicidade, enquanto outra pode estar em depressão profunda em situações praticamente iguais. A forma que percebemos o mundo é muito importante. Em dias de chuva como esse, o tempo praticamente para na minha mente, e de uma forma muito gostosa. Apesar desse dia de poucas coisas realizadas, foi uma semana cheia aqui no Balanço, em Porto Alegre. Especialmente porque estamos indo embora e queremos passar alguns dias na Lagoa dos Patos, um lugar pouco explorado no sul do Brasil. A maior laguna do país, com 265 quilômetros de extensão e muitos lugares lindos para conhecer. Natal aqui no Balanço. Nós temos aqui... Esse aqui é o mais simples, né? Que é tipo para encher o bote. O outro estragou, começou a vazar aqui, ó, e eu não consegui consertar, acho que já era. Aí agora sim, AIS. Isso aqui é um transponder que manda o nosso sinal para navios, outros barcos, e a gente recebe também o deles, então a gente sabe se a gente vai entrar em rota de colisão, que navio é, se tudo der certo, vai aparecer o GPS ali, tipo, o nome do navio, o tamanho. Olha, esse aparelhinho aqui, ó. E o que eu achei mais legal também dele, que além de AIS, né, que transmite e recebe, tem uns que só recebem, você só consegue ver os navios que estão na volta, eles não te veem. Ele também pega o sinal da rede antiga, né? Tem dois tipos de rede que conectam equipamentos assim, sensores no barco. O NEMEA 0183, que é o antigo, e o NEMEA 2000, que o meu GPS tem. E os meus sensores de vento e tal são 013, os antigos. Esse aqui vai fazer todo mundo conversar, além de ser um AIS. Então eu gostei bastante. É meio caro, vai deixar as contas do Hashtexal meio baixas por um tempo, mas eu sinto falta disso de noite um pouco, e quando tem nevoeiro eu fico com muito medo velejando, tento evitar ao máximo. Mas já aconteceu de eu não ver 200 metros à frente, assim, aí eu tive que desviar um pouco da rota de navio e tal, né. Então é isso aí, falta só o splitter VHF pra mim ligar, mas eu já vou pegar a antena do VHF e dar uma ligada nele, porque fiquei ansioso. E vem os cabos NEMEA, que são pra fazer essa rede aí, deve ser esses aqui, que é tipo esse Lego aqui, ó, de montar várias coisinhas. Tipo, é um cabo que conecta todos os equipamentos, né, que o barco tem, e você vai conectando outros através desses cabos aqui. Na ponta tem que ter, as duas pontas tem que ter terminais, como um cabo de rede antigo, aqueles coaxial, né? Então, eu tô agora passando o cabo NEMEA. Aqui é o painel, né, onde ficam todos os barramentos. Esse aqui é o barramento positivo, esse aqui é o negativo, e cada um tem um número e vem aqui para essas chavinhas aqui. Deixa eu ver se já passou aqui, eu acho que já passou sim. Instalar novos equipamentos é bem divertido, mas passar cabos, nem sempre. Puxando a guia aqui, a Ana Lívia vai estar no outro lado lá com o conector. Passou? Depois disso, foi pura alegria. Coloquei o NEMEA na mesma chave dos outros instrumentos, cuidando para o fusível aguentar a corrente dele. Ele também tem um fusível menor na entrada, o que protege ele mais especificamente. Eu sempre climpo e soldo também os terminais. Há quem ache melhor só climpar, eu não tenho certeza. E se você tiver uma opinião forte a respeito, deixa aí no comentário. Ana Lívia já tinha experiência como ourives e aprendeu a soldar com estanho também. Estou colocando aqui agora o fio no barramento negativo. Tem a alimentação da rede, que é o Power Injection ali no NEMEA 2000. E tem a energia desse cara aqui, que é o AIS. Deixa eu soltar. Está funcionando o AIS, meu. Que legal, cara. Agora tem aqui, ó, informações dos navios. Aparece o esse aqui é o NT Guapuruvu. E aí ele tá nesse caminho aqui, parece que tá parado. Aqui tem mais alguns no pier. Ah, que legal. Eles são atualizados a cada X segundos. Então, ó, agora andou mais um pouquinho. Perfeito.
Agora eu tenho que colocar esses conectores aqui, ó, de VHF. Eu costumava fazer bastante isso quando trabalhava com meu pai. Então, pra mim não é nenhuma novidade. Só cortar o tamanho certo aqui e soldar a ponta dele quando chega no final. Eu trabalhei com meu pai em rádios VHF durante um tempo. Então, graças ao meu pai, seu Dirceu Dutra tem alguma habilidade com isso também. Meu pai tinha uma empresa que instalava rádios e fabricava antenas. Me criei na volta desses cabos e conectores. Vou usar um splitter para usar a mesma antena do rádio com o AIS. Isso ajuda na instalação e ao mesmo tempo vai dar um sinal melhor para ele, pois a antena vai ficar em cima do mastro. Tive que fazer 2 cabos curtos para cada aparelho. Aqui estão 2 extensões para VHF para usar o splitter, que é esse aqui, o splitter. A antena agora vem por aqui e aqui vai ou pro VHF ou pro AIS. E aí eu consigo usar a mesma antena lá em cima, que tem um sinal bem melhor. Eu vi que com o AIS, usando a antena lá em cima, consegue pegar os navios bem longe, o que é legal, porque você sabe quando eles estão chegando perto antes. E essa é a ideia do AIS, né? Ao limpar a geladeira, eu vi que caiu um parafuso que sustenta a placa ali. Eu fiquei meio preocupado porque é um tubinho de metal que passa o gás, né? Mas acho que não rompeu. Eu agora tô prendendo a geladeira de novo aqui. Acho que acertei o buraco do parafuso aqui. Aquele parafuso tá ok ainda, mas esse aqui soltou. Eu devia botar outro parafuso, tem um lugar ali assim pra apertar também, ó. E se isso solta, pode estourar aquele caninho dali, ó. Deus o livre ficar sem cerveja gelada, hein? Tô consertando aqui a bomba pressurizada que esgota a água do banho. E além disso, importante também dizer, estou suando pra caramba. Logo que terminar isso aqui, eu vou estrear tomando um banho. Tem uma sujeira ali, realmente, mas já vi dias bem piores. Mas pode ser que aquilo ali tivesse diminuindo a potência. Não duvido. Ficou pronta a minha vela, que tinha voltado do concerto na Quantum Sales. Limpinha, lavada, parece até mais nova. A Quantum deu uma arrumada nela que agora tá show. A gente pode seguir um bom tempo com ela ainda. Foi uma semana também de fazer a pior limpeza de todas, na minha humilde opinião. O poceto, que fica embaixo do piso. Eventualmente tem que limpar ele. Quero apresentar para vocês essa ferramenta. Que ferramenta? Que é essa bombinha aqui de diafragma. Aí tem aqui um bocal, um sugador de dentista, para conseguir tirar água de lugares assim que é bem... ficou só um pouquinho de água, sabe? É bem nojento, mas isso aqui é pra lidar com lugares nojentos, entendeu? Porque aí você não precisa ficar com pano e tal, assim, você... Uma hora precisa, né? Mas assim, já diminuiu bastante, assim, o nível de radioatividade do local, entendeu? Então, vou botar aqui assim, ó. E aqui entra a água da chuva. Escambau. Começou a sugar, ó que maravilha. Em vez de ficar com pano aqui, ó. Essa água vem da chuva, e apesar de ter limpado 1000 vezes, eventualmente, quando velejamos, acaba passando por um local de difícil acesso para limpar e pegando um pouco do óleo ou sujeira que o Control deixou para trás. O Control era o meu antigo motor.
Nem tudo na vida a bordo é glamour. Aqui fica a bomba de porão, que tira o excesso de água que pode ficar nele, e é acionado por uma boia. Infelizmente, a bomba não consegue puxar os últimos milímetros de água. Acaba puxando um pouco de ar. De tempos em tempos tem que limpar ela, porque ela acaba puxando o cabelo e todo tipo de sujeira que fica no chão. Agora pronto para o próximo upgrade do balanço. Vamos alterar a nossa mesa da sala. Queremos que ela possa deitar e emendar com o sofá virando uma terceira cama. E também que o suporte dela não fique batendo nos joelhos como acontece hoje. Para isso chamamos o Newton Rosa, que trabalha com inox aqui no Yacht Club Guaíba. Dá uma certa dor cortar um piso assim, mas acho que vai valer a pena. Apesar de ter que fazer esse corte e dar um trabalho, é uma aposta. E essa aí é a base. Essa é a base. Eu estava com medo de como ia ficar essa base de inox aí, mas acho que ficou bem bonito. Esse é o cara, Newton Rosa. Famoso DJ, ciclista, andou por vários países aí na Europa, não sei o que lá, e hoje tá aí fazendo esse tipo de coisa aqui de inox aqui, ó. Olha que peça. E agora temos uma cama a mais no balanço. A ideia nem é tanto receber mais gente, mas poder assistir um filme deitado na sala não vai dificultar a vida a bordo, eu acho. Ficou bem firme, agora só faltou resolver a almofada para cobrir essa parte, mas que fizemos um dia depois. Curtimos Porto Alegre mais uns dias também, em passeios clássicos como o Brick da Redenção no domingo. Dos Estados Unidos do Brasil, ó. E visitamos o Hans, a Karina e o Felipe do Veleiro Aventureiro, que veio de Recife até Porto Alegre, mas eles já fizeram outras viagens interessantes também. Você veio da França pra cá, cara, velejando? Vim. Curtiu bastante? Sim. Então essa viagem de Recife pra cá foi fácil. Foi. Que legal, cara. Eles têm um outro Remer 51, que é um baita catamarã. 275 litros, eu rodo 100 horas de motor, a 6 nós e meio, quer dizer, dá mais de 600 milhas de autonomia. Quando eu junto outro tanque mais umas bombonas, eu consigo 900 milhas de autonomia do motor. Cara, esse catamarã, ele é assim, diferente de outras marcas bem conhecidas, assim, ele é um pouco mais regateiro, mais performance, não? É. Na verdade, a ideia da Outremer é fazer catamarãs para casais darem a volta ao mundo com segurança e com velocidade. Então são barcos extremamente simples de serem operados, tem um layout muito simples, são robustos, são bem construídos, cheios de sistemas de segurança, proa e popas tanques, com vários compartimentos. Então ele é super seguro, super firme, aguenta mesmo, assim, não é um barco para fazer charter numa ilhazinha, num lugar abrigado. É um barco para dar a volta ao mundo no pau. Vocês vieram de Recife pra cá em quanto tempo? 11 dias de navegação, de Recife a Porto Alegre. Caraca. Isso em modo cruzeiro. Estamos com o barco carregado para um ano de peça de reposição, comida, roupa para inverno, para verão, para tudo. E o plano, qual é que é? Viemos rápido de Recife até Porto Alegre e agora é voltar devagar, explorando aí a região sul. Vamos fazer até julho esses 3 estados aí da região sul. Aí a gente quer estar em Ilhabela para a Semana de Vela. Em agosto em Salvador, na Aratu Maragogipe. Setembro na Refeno. E aí esse ano eu estou completando 50 anos, então vou fazer a Refeno em solitário para marcar aí os 50 anos. E depois vamos organizar o barco para partir para Cape Town, para fazer a Cape do Rio. Eu gravei o episódio 118 com o Hans, sobre ancoragens do Nordeste. Eles têm um Instagram também, o SV Aventureiro 4. Foi um prazer conhecer eles e ainda ganhamos um almoço. Mas no meio de tudo isso, de repente, se formou a condição meteorológica que queríamos para descer a lagoa, parando em vários pontos. E meio rápido, sem poder nos despedir dos amigos como gostaríamos, saímos. Dia de vento no Guaíba, nublado, vento contra, mas as condições para descer a Lagoa dos Patos vão estar perfeitas daqui a 2 dias. A gente vai dormir ali na Ponta Grossa, que é pertinho, tipo umas 10 milhas.
Mas vai ser bem legal, depois de 2 meses, dormir ancorado de novo. Tava com saudade. Alguns dos concertos que fizemos nos últimos dias parecem estar funcionando bem, como esse mordedor do Traveler e o piloto automático. Testando várias reformas agora, mordedor aqui dos Travelers não fica mais pulando. Velejando com a IS, tá bem legal. Show! A Ponta Grossa fica somente a 2 horas dos clubes de vela, e é um lugar abrigado de quase todos os ventos, menos o oeste, que não costuma aparecer no verão. O Guaíba na frente da cidade é bem poluído, mas aqui a água já é bem limpa. Pôr do sol aqui na região é coisa muito séria. Talvez porque ele dure um pouco mais de tempo do que em outras regiões do Brasil com latitude mais baixa, talvez porque aqui ele se põe na água, mas também porque o Pampa e a própria Patagônia mais embaixo levantam muita poeira na atmosfera que deixa esse tom mais avermelhado. Estava com saudade de dormir ancorado. Teve uma invasão desses bichinhos aqui ontem. Eles explodem numa gosminha amarela, assim. Eu não sei o nome disso. As aranhas estão felizes aí. Olha só, meu, parece que é gema de ovo. Em pó. Foi legal parar aqui no Tranquilo de novo, aqui na Ponta Grossa. Bem pertinho de Porto Alegre, umas 2 horas, é super bonito. Agora a gente vai pra Itapuã. Então saímos em direção a Itapuã, onde acaba o Guaíba e começa a Lagoa dos Patos. Da Ponta Grossa até lá, são umas 3 horas e meia de navegada. Hoje ainda contra o vento, mas fraco. Eu tava com muita saudade de navegar, adoro Porto Alegre, tenho muitos amigos aqui, mas me acostumei a ser nômade por aí. Muito tempo em um lugar e eu já fico desconfortável. O vento apertou um pouco chegando mais perto. Chegou de novo nos 20 nós, o que é bem normal por aqui. Então uns 20 nós de vento agora. Espero que esteja dando para escutar o que eu tô falando. Contra já era previsto, a gente se atrasou e esse vento entrar mesmo. E amanhã a gente tem que sair de madrugada também para não pegar esse vento antes de chegar no Porto Barquinho. O carvão já tá ali secando, que demonstra claras más intenções. Daqui a pouco tem um churrasco. Essa parte destoa do resto da Lagoa dos Patos por ter morros, porque quase toda a costa dela é extremamente plana. Passei a viagem brincando com o meu AIS e consegui enxergar navios no mar daqui do Guaíba, a mais de 100 milhas de distância. Itapuã é uma joia escondida na Grande Porto Alegre. Na verdade, fica em Viamão. É difícil imaginar por que a cidade não se desenvolveu aqui, nesse lugar, com acesso tão bom à lagoa e, consequentemente, ao mar. De certa forma, que bom que não aconteceu e temos esse lugar mais ou menos intocado, apesar de grande parte da história do Rio Grande do Sul ter passado por aqui. Então fomos dar uma investigada em uma das praias. É muito bonito esse lugar. Infelizmente, a água traz algum lixo da cidade. Para quem vem do Sudeste, é interessante notar como a flora é diferente por aqui. Ainda não como a parte sul da lagoa, que é ainda mais, mas definitivamente dá para notar que não é o mesmo das partes tropicais do Brasil. A Praia do Sítio tem figueiras enormes que jogam sombra até a água.
Para quem está acostumado com o mar, é interessante ver como uma praia de água doce pode ser tão linda. Falo isso por pura ignorância, eu sei que por aí há muitos rios lindos que ainda não conheço. Mas como eu disse, para quem está acostumado só com o mar, é bem interessante. Passar um tempo aqui, olhando para a areia, vendo pegadas na praia, é um exercício que tem tudo a ver com o que eu falei no início do vídeo. Controlar a velocidade que o tempo passa para você. Não o tempo da física, obviamente, como em uma dessas bobagens de transplantar conceitos físicos para onde não cabem, mas sim o tempo da sua percepção, que é o que realmente importa na sua experiência de vida, que tem o poder de deixar você mais calmo após uma urgência, mais conformado após uma notícia ruim, ou seja, em algum lugar mais perto da felicidade. Assim como o churrasco. O churrasco também tem esse poder, especialmente vendo aqui esse pôr do sol. Por falar mais uma vez em pôr do sol, eu juro que esse não tem um pingo de tratamento de imagem. É o mais fiel que vimos na hora. Quando o farol de Itapuã começou o seu ritmo, eu já estava com a alma em outro lugar. Agora era a hora de encarar a Lagoa dos Patos, propriamente dita. Nela, falando ainda do tempo, as escalas mudam. De 2 a 3 horas para cada ancoragem, são 10, 15 horas entre elas. Nada como o oceano, obviamente, mas já seria outra escala. Embora em muitas regiões do mar tenham ancoragens bem mais próximas do que aqui. Até o farol de Cristóvão Pereira seriam 10 horas. Mas esse aí é o farol de Itapuã, terminado em 1860 e que marca a fronteira exata entre Guaíba e Alagoas. Esse lugar foi palco de diversas batalhas na Revolução Farroupilha. Velejando os 4 nós aqui, espero que o vento aumente um pouquinho, mas tá ótimo. E a Lívia dormindo lá embaixo, também na vela ajuda bastante, fica o motor lá. Maravilha. O vento estava fraco e contra. Então por volta de 4 nós, até que estava ok. Mas conforme a água foi ficando menos marrom e mais verde, o vento foi aumentando. Não que tenha uma coisa exatamente a ver com a outra, não tem. A não ser o fato de que as duas coisas me deixam feliz. Por ficarmos sem internet nesses pontos, mudamos um pouco os planos. A gente estava pensando em tocar direto amanhã para Rio Grande, mas aí, vai ficar apertado pra caramba pra fazer episódio. E como a gente tá sem a previsão do tempo, que não tem internet, a gente não sabe se vai adiantar à frente. A princípio, indo amanhã para Rio Grande, daria tranquilo, mas meio puxado, 18 horas. Por que não visitar São Lourenço do Sul, que é uma cidade tão bacana? Tá 10 horas daqui. Aí amanhã chega lá, termina o episódio com tranquilidade. E aí depois vamos para Rio Grande, depois de passar a frente fria. Acho que vai acontecer isso. Mas isso era amanhã. Hoje o foco é o farol Cristóvão Pereira, que já estava aparecendo no horizonte. Chegando aqui no farol, a previsão deu exatamente o que ia acontecer. Quando chegasse aqui, nessa hora, nesse lugar, ia deixar de vir de sul para ir para algo como leste, né? Tava vindo de sudoeste, mais ou menos, agora tá vindo de leste. Perfeito? Aqui fica raso bem de repente, pelo menos nesse lado sudoeste, onde nós vamos se proteger do vento de leste ou nordeste.
ter internet. Já! A gente tem um modem aqui dentro. Subo isso aqui, só que tem um segredo. Que pode ser que não desça depois. Aqui, ó. Deixa eu pegar uma contradriça. Também ajuda a subir isso aqui no ângulo bom. Mas apesar de todo esse esforço, a internet aqui mal dava para ver sinal de WhatsApp quando rolava. Mas havia outras coisas para se fazer que não precisavam de internet. Bem limpa a água da lagoa, hein? Tá bem limpinha. Bem esverdeada e bem transparente. Vamos lá, que imponente. Cristóvão Pereira. Legal voltar aqui de novo. Você está caminhando aqui numa mistura de grama, areia e esterco de vaca. Esse lugar pra mim tem uma cara meio mística. Passa um pouco essa impressão. Talvez pela solitude. O farol se ergue quase como um templo abandonado a Netuno, ou algo assim. Pelo menos o que a minha mente brinca quando eu passo por aqui. Eu não sei se todo mundo acha a mesma coisa, mas eu acho bem mágico esse lugar. Foi inaugurado em 1887 e segue lampejando desde então. Nós aqui não somos nada na perspectiva dele. É um lugar para parar, olhar e escutar. E assim fizemos. Quanto mais se olha, mais se vê, mais se surpreende. Especialmente quando a lagoa está com a água tão limpa. Peixes, água, junco, céu, tudo ali. Então, a Lagoa dos Patos é isolada, é distante, né? Mas essa sensação de solitude que é fantástica. Falando mais do tempo, tem horas que você gostaria que esse momento se repetisse eternamente. O filósofo Nietzsche já andou meio que por essa ideia e chamou isso de eterno retorno. Capivara. Na volta, perdemos tempo tentando entender as marcas e pegadas na areia, mesmo sem nenhum conhecimento para isso. Mas será que foi tempo perdido mesmo? Parecia tão certo fazer aquilo. Aliás, parecia tudo muito certo. No outro dia, era hora de chegar. Curiosamente, não onde havíamos planejado, que era Rio Grande, mas sim São Lourenço do Sul. Outro lugar lindo. Estava esperando o meu amigo Christian com o veleiro Viking nos encontrar. Já havíamos feito contato via rádio.
Mais uma vez, o pôr do sol marcando o tambor do tempo. O sentimento era de que foram dias em que o tempo fluiu perfeito, muito bem gasto. Exemplo de como os outros tempos deveriam passar. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado. E se você já assistiu vários outros episódios e o Hashtag Sal é algo importante pra você, pense em deixar pra gente um café lá no Apoia-se, no endereço que tá aí na tela e também na descrição, ajudando a gente com 4, 10, 20 reais, o que você achar que a gente merece e que você quer ou pode contribuir, ajuda a gente demais a manter o canal e todo domingo às 10 da manhã ter um episódio novo aqui pra você. Por favor, pense com carinho nisso, tá bom? Um abraço e até lá.